E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cabral, eu sou músico e educador e este aqui é o vídeo Quem Tem Corpo Tem Som. Esse vídeo ele tem o fomento do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, o PROAC, número 39 de 2021. Essa categoria desse vídeo é a categoria de arte educadores ou de artistas educadores, como eu prefiro falar. Essa videoaula, Quem Tem Corpo Tem Som, é uma videoaula que vai falar sobre ritmo e sobre ritmos principalmente brasileiros e utilizando a percussão corporal como linguagem expressiva, né? É um vídeo que vai ser, acho que muito útil para músicos e musicistas em geral, artistas educadores e professores e professoras de um modo geral. Esse vídeo ele está dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre elementos básicos do som e da percussão corporal. Na segunda parte eu vou falar de elementos do ritmo aplicados à percussão corporal. E na terceira parte eu vou falar da prática da percussão corporal, né? Cada momento desse vídeo também tem exemplos de percussão corporal que podem ser utilizados para a criação musical e também para a utilização dentro de projetos educativos. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é por que percussão corporal, né? A percussão corporal ela ficou muito evidente no Brasil, principalmente depois do grupo Barbatuques, né? Que fez muito sucesso no Brasil e fora, e utilizou o corpo e os sons do corpo de forma muito expressiva, de forma muito musical, com muito requinte, né? E isso ganhou muita projeção, né? Não somente a percussão corporal, mas a música brasileira como um todo. Eu acho o seguinte, a percussão corporal, ela já de pronto traz o estudante, o aprendiz, todas as pessoas que estão participando da atividade musical para o protagonismo da criação musical, né? Porque coloca o próprio corpo como o realizador do som. E isso, conceitualmente, é muito interessante, né? Porque a pessoa que se entende como músico ou musicista ou não faz sons com todo o corpo, né? E a gente coloca esses sons dentro de uma ótica musical. E isso é importantíssimo, né? Fazer com que as pessoas tenham essa noção de que é possível fazer música com os sons que a gente produz. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a primeira parte, que são os elementos básicos dos sons e da percussão corporal, né? A percussão vem do verbo percutir, ou, entre aspas, bater, né? Então a gente vai utilizar primeiro exercício com palmas e palmas graves, palmas agudas. Então a gente tem a palma grave, que é essa palma que a gente também chama de palma concha, e a palma aguda, que é uma palma mais estalada, né? Você pode bater assim, assim. Tem uma super aguda, que é essa palma estrela, mas a gente não vai usá-la agora nesse exemplo. A gente vai usar a palma concha, grave, e a palma aguda com a mão aberta, tá bom? E aí, a gente pode já fazer um exercício mais básico, que é uma palma grave e uma aguda. Eu sempre gosto de também trazer para a voz o ritmo produzido. Então esse ritmo a gente pode falar ele da seguinte maneira: tum, pá, tum, pá. E essa ideia da batida já traz uma ideia do pulso, né? Porque todos os sons estão
equidistantes no tempo, né? Essa sequência de sons, que já tem uma ideia de ritmo, de ciclo, ela vai se encaixar muito bem em músicas que tem uma divisão binária ou quaternária. Então a gente pode pensar nessa divisão 1, 2, 1, 2, ou ainda uma outra música que seja uma divisão quaternária. 1, 2, 3, 4. Já é possível, né? A música que eu escolhi aqui como exemplo é uma música do Milton Nascimento, Maria Maria, né? Então, tem várias maneiras de trabalhar essa música. Eu vou mostrar algumas delas, né? Então a gente pode fazer assim, né? Com uma batida, com um andamento mais lento. Então a gente faria assim, né? A, e, ae, a, e, ae, a, e, ae, 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 lararara, larara, 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 larari, larara, lararara. Depois que a turma já tiver também bem acostumada a fazer isso, a gente pode dobrar esse ritmo da percussão corporal mantendo a voz, né? A, e, ae, a, e, ae, a, e, ae, 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 lara, lara, larari, larara, larara, larari, larara, larara. E uma variação seria, no momento da segunda palma grave, a gente tocar duas palmas. Então seria assim, né? Tum, cá, tum, tum, cá. A, e, ae, a, e, ae, a, e, ae, 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 lara, lara, larare, larara, 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 larara. E da mesma maneira que a primeira vez, a gente pode dobrar esse ritmo da percussão corporal, mantendo a voz do mesmo jeito, né? La, e, la, re, a, e, la, e, a, e, la, re, a, e, a, e, la, ra, 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 re, la, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, 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 ra. E o segundo exemplo que eu queria trazer, ainda dentro de uma percussão mais fácil, seria uma ideia básica de samba, que você pode usar em qualquer tipo de samba, samba rápido, samba lento, sambinha, samba enredo, tudo vai depender das intenções, dos acentos que a gente colocar na batida e da velocidade. Então, essa batida, ela vai ser assim, ó. Cantando ela seria tum ti tum 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 tum, mantendo a ideia da batida do coração junto ao samba, né? O tum vai ser o peito, o ti vai ser um estalo. A gente vai fazer alternadamente, um som com cada mão. Essa ideia é muito importante e muito válida dentro dos estudos de percussão, onde você trabalha os dois lados do corpo, né? Isso ajuda a trazer a coordenação motora e também o pulso fica mais firme, né? Uma vez que a gente não tem que fazer dois sons com o mesmo lado, com a mesma mão ou com o mesmo pé, enfim. Então, um lado e outro. Tum, ti, ti, tum, tum, ti, ti, tum, ti, ti. E é interessante também, dentro da percussão corporal, a gente manter um ciclo de movimentos, né? Essa batida em especial, ela deixa isso bem claro, né? Se a gente reparar, os meus braços e as minhas mãos estão fazendo um movimento bastante circular aqui, né? E aí isso facilita também a percepção do ritmo e do próprio corpo.
Larairará, larairaiá, larairará, laraiaraiá, 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 laraiarará. Bom, então agora a gente vai para a segunda parte da nossa videoaula, onde eu vou falar um pouco sobre tempo, contratempo e métrica. E vou trazer alguns elementos novos aqui para a percussão corporal e também com músicas e exemplos diferentes. Bom, para falar de tempo, contratempo e métrica, primeiro eu vou falar sobre pulso, que é a base para que a parte rítmica aconteça, né? Então o pulso, ele nada mais é do que um som que acontece equidistante no tempo, ou com o mesmo intervalo de tempo entre cada batida. Isso pode ser 1 segundo, 2 segundos, né? Uma música mais rápida vai ser um tempo mais curto, uma música mais lenta vai ser um tempo mais longo. Em todo caso, a gente acaba chamando esses pulsos de tempos. Não são a mesma coisa, porque o pulso é exatamente essas marcações que acontecem nessa mesma distância de tempo a tempo. O tempo, especialmente, ou especificamente, é todo o tempo decorrente de um pulso. Então, quando a gente fala o tempo 1, na verdade, a gente está se referindo a todo o espaço de tempo que existe, que vai do tempo 1, ou do pulso 1, para o pulso 2. Então, o primeiro tempo acontece entre o primeiro pulso e o segundo pulso. E aí, quando a gente tem, por exemplo, no primeiro exemplo que a gente fez, a gente tem uma ideia aqui onde cada batida coincide com os pulsos. Então a gente chama, ou a gente diz, que essas batidas acontecem nos tempos. Tempo 1, 2, 3, 4. Então, todas essas batidas acontecem nos tempos. A variação que a gente fez de Maria Maria tem uma batida que está no contratempo, ou seja, está entre um pulso e outro, e ela acontece exatamente no terceiro tempo do compasso. Então esse é um compasso quaternário, tem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então exatamente durante o terceiro tempo eu fiz uma batida grave a mais do que a gente estava fazendo antes. Essa batida a mais acontece no contratempo, entre um tempo e outro, ou mais precisamente, entre um pulso e outro, entre o pulso 3 e o pulso 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então essas são as ideias de tempo e contratempo. E a métrica tem a ver com o ciclo, né? Então, como eu já falei aqui, o compasso quaternário, essa é uma informação que está ligada à métrica. É como que a gente mede ou divide o tempo, ou entende o tempo, a condução dos tempos dentro de uma música. Nesse caso, então, a gente tem uma métrica quaternária. 1, 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. E essa repetição é o que vai dar para a gente uma sensação de caminho ou de groove que vai colocar o nosso ouvido assim, dentro de uns trilhos que vai se repetir, né? Como se fosse um trem passando em cima de uns trilhos ciclicamente e repetidamente, né? Então, a maioria das músicas trabalha com algum tipo de métrica e geralmente essa métrica não muda, né? Pode até mudar em alguns casos, mas geralmente se mantém a mesma métrica. É por isso também que a gente consegue fazer esses ritmos e cantar a música inteira
em cima dessas batidas que a gente está fazendo. No caso do sambinha que a gente fez anteriormente, a gente tinha um compasso binário, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Geralmente no samba o tempo 2 ele é mais acentuado, né? E aqui a gente está tocando 4 batidas em cada tempo. Então o tum ti ti tum acontece em um tempo. O segundo tempo, tum ti ti tum, acontece a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que a acentuação do segundo tempo geralmente é mais forte. No samba, tum ti ti tum tum. 2, 1, 2. Agora a gente vai para novos exemplos com exercícios um pouco mais elaborados, né, de uma complexidade um pouquinho maior. Então a gente vai usar Luiz Gonzaga, Asa Branca, que eu adoro, e a gente vai usar o peito, o estalo e a palma. Cantando esse ritmo, que é um ritmo do baião, a gente pode cantar da seguinte maneira: tum ti ti tum, pá, tum ti ti tum, pá, tum ti ti tum, pá, tum ti ti tum, pá. E como que a gente vai fazer no corpo? O peito é tum, o estalo é ti, pá, vai ser uma palma. Tum, ti, ti, tum. Então reparem que o segundo tum, ele depois do segundo tum tem um tempo a mais, que é para a gente ouvir, perceber, sentir e tentar reproduzir. Vale dizer já que esse ritmo é um compasso binário, né? São 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí no primeiro tempo a gente tem essas 4 batidas. A palma acontece no contratempo, bem no meio do tempo 2. 1, 2. E se você chegou até aqui, aproveitando essa célula do baião, eu vou deixar um pouco mais incrementado o segundo tempo e vou cantar uma música aqui, um trechinho de uma música do Tom Zé. E a gente vai fazer assim, ó. Tum ti ti tum pa pa ti pa, tum ti ti tum pa pa ti pa, tum ti ti tum pa pa ti pa, tum ti ti tum pa pa ti pa. O começo é igual ao exemplo anterior. Tum ti ti tum. Mas aí no segundo tempo vão ter mais 4 batidas, que é o pa pa ti pa. Vale dizer que a segunda nota ela é mais acentuada. E essas acentuações, essas diferenças de acentuação, que não necessariamente caem nos tempos, às vezes caem no contratempo, ou em algum momento daquele tempo, que vão dar o sabor do ritmo, né, o tempero do ritmo. Então o que a gente vai acentuar aqui? Os 2 tums. Assim como no baião acaba ficando mais evidente, né? E a segunda nota do segundo tempo. E como que a gente vai fazer essa batida? A gente vai usar o peito, estalo e também batida na perna dessa vez, ok? Vai ficar assim, então, ó. Tum, ti, ti, tum, pá, pá, ti, pá, tum, ti, ti, tum, pá, pá, ti.
Então, quando a gente bate o segundo Pá na perna, ele é mais forte, né? Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Bom, pessoal, e agora a gente vai para a terceira e última parte dessa videoaula, onde eu vou convidar vocês a utilizar algumas dessas músicas, alguns desses trechos, para publicar na internet, pelas redes sociais, com a hashtag Quem Tem Corpo Tem Som. Né? Vamos tentar manter esse vídeo bem ativo. Né? Queria pedir que vocês também compartilhassem com colegas, com pessoas que possivelmente vão se interessar por esse conteúdo. E a última batida, que vai ser um pouco mais complexa, eu vou usar também a batida no meu pé. Então vai ser assim, a gente vai imaginar que o som começa lá no chão, lá na terra. Então a gente vai começar batendo o pé, um de cada vez, depois a perna, depois o peito, depois estalo, então essa é uma maneira simples de fazer esse ritmo: 2 pés, 2 pernas, 2 peitos, 2 estalos. E o que a gente pode cantar aqui em cima desse ritmo, como um exemplo, é: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Bom, essa aqui é uma maneira mais simples de fazer a batida. Agora eu vou mostrar a maneira mais complexa e colocar aqui um desafio para quem conseguir fazer essa batida, publicar pelas redes sociais. Então, a batida é muito parecida, só que em vez da gente começar com 2 pés, é deslocado. A gente começa com um pé e já vai para a perna e o ciclo continua. Então, o tempo forte aqui vai ser o que seria o segundo pé, né? Mas a gente começa com ele. Então vai ser assim, ó. Ok? E aí vai ficar assim, ó. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Bom, pessoal, essa aqui então foi a videoaula Quem Tem Corpo Tem Som. Agradeço a sua audiência, peço que compartilhe essa videoaula para quem quiser e espero que ela tenha sido útil e possa ajudar tanto nas criações musicais quanto no pensamento de música em sala de aula. Até a próxima. Obrigado.